Olá pessoal, meu nome é Francisco Rogério Lacerda, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre a diferença entre ciência e religião. Frequentemente eu tive as pessoas brigando, né? Não, eu sou religioso, eu sou contra a ciência, eu sou contra a vacina, porque lá vai ter um chip que vai entrar um capeta na minha vida. E por outro lado a gente vê pessoas que são cientistas e que criticam a religião, tem essa briga. O meu ideal aqui não é colocar fogo nessa briga e falar que um é melhor que o outro. O meu ideal aqui é mostrar as diferenças e como elas podem se relacionar. Primeiramente, a religião ela trabalha com um princípio de fé. Fé é algo que não pode ser comprovado cientificamente. Fé é algo que parte de um imaginário popular, do imaginário de uma experiência subjetiva, interior. Então a fé ela não pode ser medida, não pode ser calculada, não pode ser mensurada. Então a religião ela trabalha nesse propósito, nessa característica. E cada religião ela tem uma forma de fé. Então, se a gente não entende que a religião trabalha nessa forma e querer entender a religião a partir da lógica, a partir do cálculo, da mensuração, a gente vai ter dificuldade de compreender como uma pessoa religiosa ela pensa, qual é a forma que a pessoa religiosa tem. A parte religiosa tem um ponto perigoso, porque muitas das vezes nós atribuímos tudo aquilo que nós não conhecemos a uma questão divina, a uma questão extrasensorial. E na verdade tem coisas que a gente não conhece porque a gente não pesquisou ainda. A ciência, por outro lado, é uma parte da base da pesquisa, do raciocínio cético, do raciocínio lógico, dedutivo. Então a ciência ela tem outra forma de pensar. E quando a ciência se confronta, entre aspas, com a religião, ela começa a ver a religião como algo muito vago, como algo que não traz uma receita clara. Isso é a base das duas diferenças. Porém, essas diferenças são conceituais. Na prática, muitas pessoas conseguem interagir as duas coisas, porque a religião ela trabalha com aquilo que está numa escala muito avançada, numa escala muito inatingível, uma escala de fé mesmo. E a ciência trabalha numa escala daquilo que é mais palpável, naquilo que é pesquisável. E muitas das vezes nós podemos entender que uma não negligencia a outra. Se nós entendemos que cada um tem o seu papel, nós podemos ser um religioso, ter uma crença religiosa, sem deixar de ter o crivo científico. O que nós não podemos é usar um para atrapalhar o outro. Então, porque a minha religião é determinada, eu começo a desacreditar de vacina, começo a achar que vacina é uma coisa complicada, que tem uma questão espiritual nas vacinas, aí eu começo a entrar no campo que não é meu. Da mesma forma que eu tentar olhar a religião, colocar ela no princípio de uma pesquisa experimental, eu não vou conseguir, eu vou ter dificuldade. O que é importante entre ciência e religião é termos uma coisa chamada respeito. Eu preciso respeitar quem é religioso e quem é religioso precisa respeitar quem é científico. E se a mesma pessoa, como é o meu caso, tenho a minha religião, se a mesma pessoa ele quiser ir para os dois cantos, ele precisa se contextualizar. Se eu estou aqui falando como cientista, eu preciso entender que aqui é um contexto diferente. Se eu estou em determinada parte religiosa, de determinado templo, eu preciso entender que lá é outro contexto. Até porque o ser humano ele é multifacetado. O ser humano ele não é explicado apenas pela ciência, apenas pela religião, apenas pela filosofia. O ser humano tem várias formas de ser explicado e não é tão fácil de ser compreendido.